Professor, obrigado por ter vindo aqui no Literatura Fundamental conversar com a gente sobre O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Queria primeiro perguntar para você por que a gente deve ler esse livro hoje? Qual a importância dele hoje no mundo? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Você começou pela pergunta talvez mais difícil, porque conhecendo um pouco melhor o livro, a gente entende o quanto que ele é atual ainda, apesar de ter sido escrito há quase 100 anos atrás, né? A proposta do autor, do Robert Musil, é contar como um homem, um sujeito normal, ordinário, se coloca diante da vida, da realidade empírica, né? Sem se deixar submeter por uma ordem que é muito opressora. Quer dizer, como que a razão moderna pode se colocar e se desenvolver no mundo atual. Claro que o mundo atual é um mundo pré-Primeira Guerra, que é retratado nesse romance. Mas ele vivia pré-Segunda Guerra. Ele foi escrito pré-Segunda Guerra. Pré-Segunda Guerra, exatamente. Ele foi escrito durante praticamente 40 anos, né? Ele começa a conceber esse romance no início do século XX, né? Em 1905 já tem anotações que são identificadas como sendo ideias iniciais para esse romance. E ele começa a escrever de fato no meio dos anos 20 e por aí, e vai morrer em 42 sem acabar. Ele publica o primeiro volume em 30, né? 31. Em 30. Em 30. E um segundo volume, ele foi pensado, né, para ser publicado em 2 volumes. Só que o segundo volume é publicado sob insistência do editor, né, para aproveitar o grande êxito que foi o primeiro volume em 30. Então, ele acaba publicando e desmembra em um terceiro volume, e esse sim que permanece inacabado. Então, é uma obra inacabada. Só para concluir aqui esse raciocínio, então, ele fala sobre as questões do homem atual, diante da modernidade, da urbanidade, vamos dizer assim, da cidade, é isso? A gente pode ver assim, e eu acho que você acha que é possível ver a atualidade aqui nesse texto? Eu acho que sim, porque... Obviamente, sim, porque as nossas condições históricas não mudaram muito, né? A história que ele tenta mostrar, retratar nesse livro como sendo um eterno retorno, né? Sim. Ela continua, é uma ideia que continua muito presente. Essa ideia do ser que não tem qualidades próprias, que não sabe de fato quem ele é, porque ele só se conhece no cumprimento de tarefas, no exercício de funções que, na maioria das vezes, são externas a ele, né? Então, como é que o mundo de hoje nos proporciona uma possibilidade de autoconhecimento? Perfeito. Né? Muito bem, então conta pra gente quem foi esse autor, Robert Musil. Você falou que ele começou a escrever em 1905, então ele deve ter nascido no final do século XIX, né? 1880. 1880. E ele era como? Ele era uma pessoa de família rica, ele foi um homem de sucesso, escreveu desde cedo. Conta um pouquinho da história dele pra gente. Ele era de uma família da alta burguesia vienense, né? Não era uma família aristocrata, vienense não, desculpa, austríaca, porque ele nasce em Klagenfurt, ele nasce no sul da Áustria, né? E não é uma família aristocrata, mas que tem trânsito pela aristocracia, né? Do lado da mãe é uma tradição de militares, o pai dele era um engenheiro, né, que se torna um burocrata, ele vai ser professor numa escola muito respeitada de engenharia, ele acaba sendo condecorado pelo imperador pelos serviços prestados para o desenvolvimento da técnica do império, né? Ele tem tratados de engenharia. E o Musil, ele tenta um pouco seguir esses 2 caminhos. E, né, ele vai para o colégio militar, mas ele resolve não seguir a carreira militar. Ele também ele vai estudar engenharia, mas aí ele migra para a filosofia, né? Estuda também filosofia. São coisas absolutamente opostas, né? Mas é justamente isso, é uma coisa que ele persegue também no livro, né? Que a literatura como um prolongamento da ciência. Ele acha que não são 2 instâncias que têm que ficar apartadas como polos opostos, elas têm que se comunicar. Certo. Né? Então... Porque ele, no livro, o personagem principal também é um engenheiro, matemático. Ele empreende 3 tentativas de ser alguém importante, né? Na sequência. Se qualificar, né? Vamos dizer de ter qualidades, né? E que são também as 3
não as três, as duas, militar, engenheiro, depois ele tenta a matemática, que é a tentativa mais importante, né? E o Musa também era um apaixonado pela matemática, ele considerava a matemática um aparato intelectual eficientíssimo, né? Esse panorama das possibilidades que a matemática te dá, né? Para poder prever o todo possível, né? Então, e justamente esse amor dele pela matemática, ele faz com que o personagem não tenha uma relação profissional, institucionalizada com a matemática, né? Então, é a tentativa mais importante, ele conserva essa relação com a matemática para a vida, né? Mas não para se engajar numa profissão, num saber institucionalizado, né? Você falou que ele trabalhou muito tempo nesse livro, mas ele escreveu outras coisas. Teve outros livros publicados antes desse, já que esse ele ficou inacabado com a morte dele. Ele tem um primeiro romance, que é o Jovem Torles, As Tribulações do Jovem Torles, em 1906. Torles, né? E que está traduzido também pela Lia Luft. É um romance breve que foi uma ideia que ele teve, né, de um romance que se passa num internato, onde ele mesmo estudou. Não é autobiográfico, ele aproveita a experiência do internato para conceber o romance, mas não é... As experiências que acontecem no internato não são experiências que ele presenciou, né? E, de início, ele oferece esse material para 2 escritores naturalistas do convívio dele, né? Mas esses escritores não aceitam a proposta, então ele resolve escrever. E aí a novela é muito bem recebida em 1906. Mas é um momento que ele ainda não tem muita certeza de querer ser escritor ou do próprio talento dele. Ele vai também estudar filosofia e um pouco de psicologia como uma forma de se instrumentalizar para escrever, né, para conseguir compor obras poéticas, mas ele acaba defendendo um doutorado em 1908 em filosofia, sobre a filosofia do Ernst Mach, né? E depois ele desiste da carreira acadêmica e vai trabalhar como autor freelancer, né? Mas é a relação dele com o Mach, o trabalho dele não é assim de vulto, ele né, nos comentadores do Mach é apenas a curiosidade de um autor de um grande romance ter se dedicado ao Mach. Ele tinha 28 anos na época. Em 1908, sim. Né? Quando ele publicou esse livro. Quando ele fez a tese. Ele defende o doutorado, né? E aí ele tem proposta de seguir na carreira acadêmica, de tentar a habilitação, que é o primeiro passo para você ser docente, mas ele resolve escrever, se lançar na vida um pouco como o personagem do livro, né? Esse livro é um grande êxito. O que ele escreve depois, novelas, peças, não vai ser tão bem recebido. Algumas têm uma melhor recepção, outras nem tanto. Mas o segundo grande êxito dele vai ser o primeiro tomo do romance, em 30. Ou seja, 24 anos depois, né? E ele não tem problemas com dinheiro? Lógico que tem. Tem? E tem porque uma hora o dinheiro acaba, né? O pai tenta colocá-lo, arruma um posto para ele de bibliotecário em Viena, né? Mais ou menos ele tem a mesma idade que o pai do protagonista, quando também arruma um emprego para ele, tenta né, dar um caminho, mas ele também prefere esse mundo de impossibilidades a uma existência pré-determinada, né? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, ele vai trabalhar como bibliotecário, mas aí a guerra eclode e ele é convocado. Ele vai servir no fronte italiano, né? Ele tem uma função de editor do jornal dos soldados, né? Propaganda? Não, pelo contrário. Ele também é o censor, entre aspas, das cartas, mas ele não censura nada. Ele quer ler, quer se entregar ali, ver como que os soldados estão vivendo aquilo, mas... Ele não faz um jornal divulgando as tropas, ele lê as cartas, é isso? Ele faz o jornal, mas não divulgando, endossando a guerra, e ele lê as cartas. Tá certo. Bom, então vamos falar do livro agora, que o livro é grandão, é complicado e acho que dá para a gente conversar bastante sobre ele. É um livro inacabado, como você já nos disse. Ele morreu escrevendo o 3º volume, é isso? E ele foi publicado pós-morte, esse 3º volume, ou já publicou alguma coisa? Foi publicado pós-morte pela viúva dele em 43. Parece que ele já tinha visto os originais, é isso? Ele tinha visto, mas o processo de criação dele é sempre muito lento e muito exigente. Então, ele ensaia publicar esses 20 capítulos em 37.
né, quando ele ainda está em Viena. Em 38, com a anexação, ele, né, vai para a Suíça exilado. Mas aí ele desiste. Ele acha que não está pronto, que não está bom ainda, né? E quer publicar de uma forma definitiva o que seria o terceiro volume, o que seria o final do romance. Mas aí ele desiste, aí ele vai ser exilado, ele leva para o exílio a totalidade do material que ele tem, né? São cerca de 60 cadernos e 40 pastas com, né, com páginas, né? O total, quando ele morre, ele tem um espólio de 12 mil páginas manuscritas. Manuscrito. Dessas 12 mil páginas, cerca de 10 mil são referentes ao romance, né? Então é quase tudo romance. Sim. E aí ela publica essa edição, nenhum editor se interessa naquele momento, em 43, ela publica por conta própria esses 20 volumes que constam daqui como terceira parte, né? E quando ela morre em 49, vem o Adolphe Frisé, que é o organizador das obras completas dele. A filha dela, a enteada do Musa, já sabia da confiança que ela tinha, né, que os dois tinham no Frisé, entrega tudo para ele e ele tenta fazer, enfim, montar um quebra-cabeça com tudo isso que sobrou. Então, ele publica uma edição em 52, na Alemanha, com isso que é a terceira parte, e o que ele considera que se pode vislumbrar do que seria o final do romance. Com os anexos. As anotações referentes ao que seria o final do romance. Aí há muita... A parte boa dessa publicação dele é que o Musil é redescoberto. Ele tinha caído no esquecimento e aí sim ele é redescoberto. O segundo volume também vai ser alçado à categoria de um clássico. É o renascimento do Musil com essa edição. E ele vai rever essa edição depois. Ele descobre que... Porque ele privilegia o que ficou do segundo volume, quer dizer, 32, 33, até a morte do Musil. E tenta, nesse recorte, tirar os capítulos. E ele descobre que, desde as primeiras anotações, tem coisas referentes ao final do livro. Certo. Então, a coisa cresce assim. Só para você ter uma ideia, a edição brasileira... É essa aqui. Essas duas. Né? Essas essa duas, Primeira, né? E a mesma tradução, né? É a mesma Dali tradução. a Luft com mais um... Carlos Abenset. A diferença, tem uma diferença de 300 páginas, mas é por causa do formato. Do formato, então. Ela se compõe das 3 partes. Certo. As duas entregues para publicação e essa que a Marta Musil entregou. A alemã, o primeiro volume... vamos ver ali a alemã. São os 2 que ele publicou em vida. Tá. O terceiro é o que a Marta publica em 43. E aqui essa divisão, tudo isso... É o que eles consideram de relevante. Tudo isso? Ele divide mais ou menos em blocos temáticos e cronológicos, né? O que seria o destino de cada um dos personagens, dos temas. Então, essa parte toda do livro é o inacabado. É o inacabado. É o que leia para descobrir o fim da história. Existe a totalidade dos manuscritos existe numa edição digital. Tá. Né? Que o Instituto Robert Musil, que tem sede em Klagenfurt, na casa onde ele nasceu, levou... Então, é possível acessar isso Não é possível, na internet? Não. Ele está disponível essa edição está disponível em bibliotecas universitárias ali do Áustria, Alemanha e Suíça, em bibliotecas públicas e pesquisadores também. Eles podem ir até o instituto. Entendi. Pesquisar por lá. Está tudo digitalizado. Bom, vamos ao livro. O livro tem uma história. Qual é a história que ele conta? O Musil diz que a história que ele deveria contar não será contada. Tá. Então, se a gente tentar resumir o que é o livro, que não é uma tarefa nada fácil, não é só por causa da extensão dele, são 2 mundos que correm mais ou menos paralelos, né? O da reflexão, ou o mundo dos pensamentos do protagonista, e o mundo dos eventos, né? A gente pode começar, talvez, pelo mundo dos eventos, que é mais palatável. É mais palpável, né? Então, tem alguns eixos temáticos, né? Os principais vão ser o da ação paralela e do personagem que se chama Mosbrugger. A ação paralela é uma ação patriótica que vai ser desenvolvida na Áustria, porque a elite vienense descobre que vai acontecer uma grande ação patriótica na Prússia para a comemoração do jubileu de 30 anos do imperador, do Guilherme II. Em 1918, o romance começa em 1913. Né? Tá. Então, faltam 5 anos para o evento. Faltam. E, então, eles
esses espíritos dotados das melhores qualidades vão se agitar em torno dessa ideia de ter que fazer uma comemoração que supere a prussiana. Afinal de contas, é uma monarquia muito mais longeva, que agrega muito mais culturas, né? E que seria de 70, né? E o jubileu austríaco acontece em dezembro, o prussiano acontece em agosto ou junho, assim, alguns meses antes. Então, a saída é arrumar um jeito de comemorar isso o ano inteiro de 1918 para conseguir superar, né, a proposta prussiana. E é claro que em 1918 não vai ter nenhuma das duas, né, das duas monarquias. Mas, então, essas reuniões acontecem na casa de uma prima distante do Ulrich, que tem um salão vienense por onde circula essa elite, né? Esses capítulos que quantitativamente são menores do que os capítulos, digamos, reflexivos, né, do romance, é um desfile das personalidades que compunham essa elite vienense, né? Ele tem um componente satírico muito forte, né? É uma leitura até divertida. E o Ulrich vai se engajar como secretário desse comitê a pedido do pai dele, né? Ele está sentindo o filho um pouco perdido e ele vai ser contratado como secretário, mas ele vai ser secretário de um comitê que não chega a lugar nenhum, né? São discussões vazias e essa ideia nunca vem. Então, ele, na verdade, finge que está exercendo uma função que não está, mas ele se coloca nisso. O que é importante dizer que ele é alguém que se propõe a tirar férias da vida, né? Ele não tem uma profissão definida, ele não tem família e ele sente que ele vive num mundo de qualidades que são impostas a ele, né? Por isso o título do romance, essa ideia de qualidade, ela tem que ser entendida como qualidades próprias, não é um julgamento moral, né? Eigenschaften, na palavra em alemão, né? Esse eigen é o próprio, é o que você tem de típico, de característico, né? Então, é um homem, na verdade, sem atributos, né? Como é a tradução espanhola, que é bem feliz nesse sentido, né? Sem características próprias. E ele quer, a pretensão dele é descobrir quais são as verdadeiras qualidades dele, o que ele tem de mais genuíno, né? Então, ele decide tirar férias da vida durante um ano para descobrir isso, né? E se no primeiro momento essa convocação do pai parece que vai atrapalhar isso, por outro lado não, porque ele tem ali uma medida de si mesmo, né? Ele tem os outros, a realidade, né? Com todas as suas contradições e os seus problemas. Ele pode se colocar ali como um observador, né? Uma postura até científica, né? Para analisar a experiência, que é um critério subjetivo, né? Esse diálogo entre subjetividade, né, e objetividade, ciência, literatura, intelecto e sentimento, né? Então, é aí que se dá toda a parte filosófica, o pensamento dele. Esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo e também esse caso do Moosbrugger, que é um assassino, né, que mobiliza a opinião pública. Mas o Moosbrugger é uma criatura também que intriga, porque não se sabe se ele é um louco, se ele é um doente, se ele é apenas violento, né? Ele é um contraponto interessante, tanto ao Ulrich quanto a esses perfis da ação paralela. Mas... ele acaba sendo condenado pelo assassinato dessa prostituta, ninguém consegue definir qual é o problema dele, é uma junta de juristas, de médicos, de religiosos. E a solução é a condenação à morte, eliminar esse elemento estranho, né? E o Ulrich vai dizer que essa é uma decisão que é tomada porque essas pessoas não conseguem imaginar uma outra possibilidade, né? Uma terceira via. Então, a solução é sempre eliminar esse elemento estranho. E isso é um capítulo, o capítulo do julgamento do Moosbrugger, ele está antes de um capítulo muito importante do livro, do capítulo central da primeira parte, que é onde ele desenvolve essa utopia do ensaísmo, né? Onde ele justifica, de certa forma, a postura ensaística dele e a forma do romance, né? Isso é muito importante no livro, que o conflito do autor, do romancista dessa época, que é como representar essa realidade que não é explicada, que não pode ser totalizada, de uma forma que ela seja autêntica, que ela corresponda, né, à complexidade dela. Então, ele adota o ensaísmo, muitos autores adotam o ensaísmo como recurso formal, mas no Musil isso é também um princípio de vida do protagonista, né? Quando ele tira essas férias da vida
quando ele discorre sobre esse senso de possibilidade, que é um capítulo, é o 4º capítulo do romance. Tudo isso são tentativas são passos até ele chegar a essa utopia do ensaísmo que ele vai tentar concretizar ao longo da primeira parte, a partir de então, e também na segunda, né? Tá. No que seria a última. A segunda parte, que seria o segundo livro, vamos dizer assim, o segundo tomo, né? É o segundo tomo. Sim, porque o primeiro tem 2 partes, né? É. Então, são 3 partes divididas em 2 volumes. Perfeito. Bom, mas tem outros panos de fundo. Tem uma relação dele com a irmã, tem uma... Que é a segunda parte, É. né? Tem uma relação dele com a irmã, tem uma relação com um amigo, com a mulher do amigo. O Walter e a Clarice, isso. Que também entram na formação desse Claro, pensamento dele. Na verdade, são esses 3 eixos temáticos no primeiro volume, né? A ação paralela, todos esses personagens que ela envolve, né? É um livro que tem cerca de 30 personagens. Então, essa fama de ser um romance ensaístico, um romance muito intelectualizado, ela tem que ser relativizada, porque... Tem muita gente aí, tem muita história contando. E tem história também, né? Mas é sempre essa história circular para dar essa impressão de que está acontecendo alguma coisa, de que a história segue seu curso, mas é uma impressão, né? A história, é essa a percepção que ele vai ter no final da primeira parte. A história não é essa bola de bilhar que segue um curso determinado, ela é um perder-se por aí. E essa falta de linearidade do romance, né, que intercala capítulos ensaísticos e capítulos narrativos, ou dentro de um mesmo capítulo, vários registros, ela tenta reproduzir um pouco isso. O leitor fica um pouco perdido também. Exatamente, né? Ele E é um fica, pouco... cadê a história? De repente a história Isso. cai e ele fica falando sobre, refletindo sobre a realidade, não é? E, bom, e ele segue. Então, tem vários panos de fundo, toda essa reflexão sobre, enfim, a vida dele, o que ele está fazendo ali, o que seriam qualidades para uma pessoa ter, para poder tocar uma vida de uma forma convencional, né? Exatamente. O que faça sentido, né? Dentro do que se convencionou chamar realidade, né? E com relação à forma, tá? A história é mais ou menos isso. Ele não é um romance histórico. Você falou que ele fala da Áustria, tal. Ele viveu ali fala da região onde ele viveu, mas não é um romance histórico. Não tem uma pegada histórica. Mesmo ele não chega na Primeira Guerra Mundial. Não né? chega porque ele não dá Morre, tempo. Ele pretendia chegar, né? Mas a guerra seria o grande desfecho de todas essas. Porque são várias buscas de um ideal, de um sentido superior para a vida, né? A ação paralela, o Walter e a Clarice, né? Esses 2 amigos que a Clarice vai se empenhar em salvar o Mosbruga da prisão, que é um projeto também tão descabido quanto essa ação patriótica, enfim. E depois a utopia dele e da irmã de construírem um mundo à parte, esse reino dos 1000 anos, né, que dá título à 3ª parte do volume, né, que foi um dos motivos do romance ser proibido em 37. Reich aparece no título, né, rumo ao reino dos 1000 anos, os criminosos. Então, isso, só o título já era suficiente para o livro ser proibido, né? E quando que foi proibido? Em 37. 37, já pelo Partido Nacional Socialista. Já, né? Em 38 ele sai de Viena. Tá. Mas esses 2 volumes, se ele pensa o livro... Em princípio, ele pensava em concentrar na história dos 2 irmãos. E isso vai, aos poucos, sendo... À medida que o ensaísmo vai adquirindo mais importância, essa história dos irmãos vai sendo empurrada para o... Ele percebe a necessidade de fazer o segundo volume. E a irmã nem aparece no primeiro. Tem uma breve menção, né? Porque o segundo volume ele vai ter uma outra cara, né? Ele é uma narrativa no sentido mais tradicional. Né? Parece que o romance recuperou o eixo narrativo, né? Mas é apenas uma impressão também, porque é uma relação mais dialógica. O Ulrich não pensa tanto como ele pensa na primeira parte, ele agora divide isso com a irmã, mas, na verdade, também são diálogos que todo o tempo encenam a dicotomia da linguagem, né? Essa diferença entre o que você pensa, que é tão bem tematizado no primeiro romance, né? Na primeira parte do romance. O pensamento que se forma e como ele se comunica para o mundo, e quando ele se comunica, ele não é mais, ele está muito longe daquela forma inicial. Então, ele tenta, em vez de refletir sobre isso, ele vai colocar isso em cena, né? Mas à medida também que eles estão mais...
parece que eles estão mais envolvidos com a realidade, cresce a propensão a uma mística, a uma experiência, né, que transcenda essa realidade, né? E a relação dele com a irmã é uma relação que vai culminar num incesto. Ela não culmina na parte que nós temos, né, publicar. Mas né? a As ideia anotações, sim. A ideia é que termine no incesto. É a dissolução completa, né? Uma parábola da guerra aí, né? O incesto, a condenação do Mosbrugger à morte e Esse livro, a gente está chegando no final, tá? Da nossa conversa. Esse livro, ele mudou alguma coisa? Ele é um livro que marca algum momento no romance, na história do romance? Ele é um livro em que os pressupostos formais e o conflito do personagem se imbricam da forma mais orgânica, mais simbiótica possível, né? É uma narração que o tempo todo reflete sobre as possibilidades dela, mas isso dentro de uma busca pessoal do narrador, do protagonista. Tá. Né? Então, isso se deu de uma forma... Quando se pensa em romance ensaístico, romance do início do 20, principalmente, né, de romance de língua alemã, o do Musil é o romance que incorpora isso da maneira mais radical e até mais programática. Né? E muito do inacabamento dele se deve a essa proposta, né, de imbricar a forma narrativa, que não vai ser uma forma linear, uma forma explicada, né, a própria formação interior do herói. Tá, isso foi pioneiro na época dele. Ou ele já não tinha, é pioneiro a inserção ensaística, mas, não, a forma como acontece no romance, sim. Né? Porque esse romance é tido como um romance dos mais importantes da língua alemã. O conflito do Ulrich, que ele consegue formular no final da primeira parte, é que ele perdeu o fio épico da existência dele, esse enredamento de que uma coisa vem depois da outra. Ele fala, eu não consigo mais constituir isso. Então, essa vai ser a reviravolta para ele encontrar essa irmã que, de alguma forma, vai tentar restituir um pouco da identidade que ele não consegue encontrar, mas vai ser um encontro de dois seres cindidos. Então... Professora, obrigado pelas suas explicações. O livro é realmente bastante difícil de ser explicado, né? Ele é mais fácil de ler ele inteiro. Sim, ele é um livro que, por mais que você se prepare para lê-lo, você sempre vai conseguir descobrir coisas novas, né? O propósito do Musil, quando ele está para publicar o livro, ele diz que é contribuir para o aperfeiçoamento espiritual do mundo. Né? Então, ele, independente dele não ter... O fato do livro não ter o final... Não importa muito, né? Mas esse propósito, ele cumpriu, né? É um conflito que ele tinha quando nas vésperas da morte dele, era se esse livro, se essa aventura intelectual ia fazer sentido no mundo pós-guerra. Né? E eu acho que, no fundo, ele sentia que ia fazer mais sentido ainda, e por isso também ele exigia tanto dele mesmo. Né? Não, mas realmente ele faz muito sentido hoje... Nós continuamos seres sem qualidades. Sem qualidades, né? sem encontrar as qualidades que a gente busca. É cada vez mais difícil. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite.